Senhoras e senhores, boa noite. Prazer imenso, uma alegria inenarrável poder estar mais uma vez com todos vocês nessa noite que eu considero mais do que especial, onde nós vamos ter a participação do Anderson Alves, da Prática Logística, profissional de mais de 15 anos de experiência, que vai trazer um pouquinho dos seus conhecimentos para os alunos do curso superior de Tecnologia em Logística. Esse evento, Diálogos Logísticos, tem como objetivo aproximar os alunos da prática, do dia a dia, e a presença de profissionais como o Anderson, com certeza, trará uma grande contribuição à formação dos nossos alunos. Como a semana passada, o evento está sendo gravado, o Anderson, com grande generosidade, com grande disponibilidade, não só permitiu, não só aceitou nosso convite para participar do evento, como também permitiu a gravação e também a disponibilização, a divulgação pelo YouTube. Então, a partir de amanhã, avisem os colegas, quem perdeu vai poder estar assistindo no canal do YouTube. Então, para encurtar a conversa e a gente ir para o que interessa, mais uma vez agradecendo, Anderson, a sua disponibilidade, a sua atenção, a sua generosidade em estar aqui com a gente. Eu queria passar a palavra para você, pedindo para você se apresentar para os nossos alunos, contando um pouquinho da sua história e como a logística entrou na sua vida. Muito boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer ao César pelo convite, estar aqui conversando com vocês. É uma alegria imensa, porque eu gosto muito de falar sobre logística, eu gosto muito de estar nesse ambiente, e quando eu recebi o convite eu fiquei muito alegre, porque a gente está compartilhando informação, não só eu tenho aqui a contribuir, mas também para também aprender. Eu gosto muito dessa convivência, desse relacionamento, porque essa comunicação é que faz com que a gente cresça, conheça mais pessoas e consiga evoluir. Vamos lá, em termos de formação, eu sou engenheiro de produção, eu tenho MBA em logística e eu desenvolvo consultoria logística. Nós temos o canal no YouTube, que falamos sobre logística de uma forma mais prática. Até o nome Prática Logística veio no intuito de trazer conteúdo, não só conteúdo no YouTube, de ensino, mas também a nossa própria forma de trabalho ser bem objetiva e forma prática, sem muito blá blá blá, sem muita técnica modinha. É realmente aí usar técnicas que geram resultado, que realmente a gente consiga ter êxito no serviço e a gente ter o cliente feliz e a gente também, claro, por consequência, estar feliz também. Bem, estou aqui para contribuir. Nós temos o tema aí, logística na pandemia, e estamos aqui para falar um pouquinho do que a gente tem visto, como é que a gente tem enxergado aí, tem escutado alguns outros especialistas de mercado, e a gente quer trazer aqui para vocês uma consolidação do que a gente viu até o momento aqui, desse panorama que nós estamos passando hoje no Brasil e no mundo. Legal. Só para a gente, você acabou de falar que é engenheiro de produção, mas só para a gente entender como é que você escolheu trabalhar com logística, como foi a escolha da logística como trabalho, como atividade profissional? Eu costumo dizer que eu não escolhi a logística, né? Eu falo que a logística que me escolheu. Porque, assim, lá no comecinho, quando eu estava ainda no terceiro ano, estava no ensino médio, eu tinha uma dúvida muito grande em que profissão seguir. É uma dúvida normal de todo vestibulando aí, né? É uma decisão muito difícil, porque acaba que vai passar vestibular e não sabe ali realmente se é aquela profissão, se é aquilo que você quer mesmo.
Então, eu sabia que queria algo de exatas, né? Sempre dei bem com física, química, matemática, álgebra, trigonometria, essas áreas assim. Então, até então, quando eu estava vestibulando, eu fiz um teste vocacional de revista mesmo, de revista de banca de revista mesmo, e deu engenharias diversas, né? Mas a que mais apontou para mim foi engenharia industrial. Em Goiânia não tinha esse curso, tinha só engenharia de produção. Deu geologia e geofísica. Mas daí, pela própria proximidade ali do ser da minha cidade, então eu escolhi engenharia de produção. Ali eu me admirei muito com PCP, com qualidade, realmente fiquei fascinado com essas duas áreas, mas as oportunidades de trabalho, estágio, até depois que eu me formei, sempre foi na área de logística. Então o mercado sempre trazia oportunidades para mim em logística. Eu até tentei, eu até por 3 anos eu fui encarregado de produção, o meu estágio foi na área de produção. Por um tempo ali, por uns 3 anos ali, eu trabalhei na área industrial, mas aí as oportunidades foram surgindo maiores na área de logística, então eu abracei essa causa e daí então eu me considero um profissional de logística. E aí são 15 anos, né, de experiência. E aí eu queria que você começasse, então, contribuindo com os nossos alunos, contando um pouquinho de como a pandemia afetou a logística. Quais foram as mudanças que a pandemia trouxe para a logística das empresas, das organizações, das empresas que você trabalha, que você atende? Bem, é importante ressaltar, primeiro contextualizar um pouco, porque assim, a Covid-19 é uma doença nova, ela vem de uma origem, faz parte do grupo ali da gripe, da H1N1, faz parte desse grupo aí, e a gente sabe muito bem que a gripe é uma doença que ela é mutante, então todo ano tem vacinação, não tem uma cura definitiva, ela é uma endemia, então sempre tem que ser, ela sempre volta. Tanto é que a última pandemia que aconteceu, no início do século passado, a gripe espanhola, também foi bem oriunda desse mesmo tipo de doença, né, que vem do coronavírus. É uma dissidência dela. Então, nós estamos passando por algo bem similar, mas é um tipo de doença que ainda tem algumas particularidades e ocasionou o lockdown, o isolamento, e com isso, a intenção desse lockdown, desse isolamento, ele não vem basicamente para que as pessoas se curem ou não venham pegar. Claro que a gente preserva a vida e as pessoas, mas o grande motivo de se fazer o isolamento é devido ao fato de não sobrecarregar o sistema de saúde. Então, o Brasil ele tem uma grande quantidade de UTIs, porque é um Brasil um país continental e o sistema de saúde ele tem em todas as regiões, diferente de outros países, mas de qualquer forma, o lockdown veio para diminuir a possibilidade de contágio, para que o sistema de saúde possa absorver essa demanda. Ou seja, não estamos falando de cura nesse momento, nós estamos falando de reduzir a taxa de contaminação para que as pessoas sejam tratadas. Mais ou menos assim, vamos falando, eu gosto muito de fazer alguns paralelos com logística. Você tem uma operação de depósito que está funcionando normalmente e de repente veio uma Black Friday. A venda de quase 6 meses represadas em um único dia vem para a sua operação. Então, da mesma forma que acontece com um Black Friday, vamos dizer, um Black Friday para o sistema de saúde, porque é um grande boom de demanda que não consegue suportar. Diferente do Black Friday, é o que? Pedidos atrasados, SLA, um lead time muito longo. No caso do sistema de saúde, nós estamos envolvendo mortes. São pessoas que estão morrendo, não conseguem aguardar o sistema de saúde liberar acesso para ter o tratamento adequado. Então, estamos falando de vidas. Então, o isolamento vem justamente para preservar vidas, para dar atenção ao sistema de saúde. Existem alguns até remédios que estão contribuindo aí para a cura, mas a pessoa já está infectada. Outra coisa seria diferente se fosse uma vacina, porque impede ou diminui o risco da pessoa e se contaminar. Trabalhar na prevenção. O remédio, ele vem, a droga,
ela vem na consequência. E então vem a adaptação de todos, isso de vários segmentos de mercado, de vários países, várias faixas de renda, estão se submetendo a essa situação. Aí vem aquele debate, que inclusive é até polêmico, que é, vamos fazer isolamento, vamos trabalhar. Vamos preocupar com a saúde, vamos preocupar com o trabalho. E daí, assim, aí acabou que existe uma certa notoriedade, e com o tempo, com essa pandemia de março para cá, hoje está bem mais claro para a população em si que realmente quem tem condições de se isolar, que se isole, e para quem não tem condições ali, tem contas para pagar, enfim, não vai ficar em casa, não vai passar fome, então resta-se aqui se adaptar a essa realidade, vamos trabalhar do jeito que está. Da mesma forma, um dia que tem sol, você vai trabalhar, um dia que tem chuva, você se prepara para não se molhar. É claro que um ou outro respingo pode acontecer, mas são situações do dia a dia que você está sujeito. Então, assim, aí vai de cada um avaliar como que é a sua realidade para se vai seguir o isolamento, ou pelo menos nos dias que você não tem que trabalhar, você seguir essa regra de isolamento, e quando tiver que sair, se necessário, se adaptar a essa realidade. É chato colocar máscara, é chato passar álcool, vai pagar na maquininha ali com cartão de crédito, tem que limpar a mão porque não sabe se o teclado está sujo, vai pegar na maçaneta, no elevador, ou seja, aquelas atenções, aquelas preocupações de gente que até então não eram perceptíveis, talvez ali, eu até acredito que quem já foi pai aí, talvez tenha esse tipo de preocupação para não contaminar o filho recém-nascido, de pegar em várias mãos, então para não gerar alguma bactéria, um vírus para o recém-nascido. Mas, enfim, essa é a situação que nós estamos nos deparando aí em termos de contexto. Sobre esse impacto que você comentou aí, César, de fato, com os últimos, acho que a última década aí, 12, 15 anos, não sei, teve para reduzir os preços dos produtos, pela baixa mão de obra, houve uma busca incessante aí por desenvolver produtos, desenvolver indústrias na China. Então, se você for ver a política mundial, a forma como cada país se porta no mundo, é até interessante para quem tiver interesse. Vamos colocar, vamos dizer, rótulos aqui, só para a gente exemplificar. A China é a indústria do mundo. O Brasil é a agricultura do mundo. Os Estados Unidos é a polícia do mundo. Entendeu? Então, assim, tem países que se colocam internacionalmente de uma forma com que é a forma com que eles podem contribuir em termos de PIB, de resultado de renda ali, enfim, para que o país possa gerar as suas rendas. Mas então, assim, houve uma China dependência, vamos dizer, então muitas indústrias se colocaram na China, até quando o Trump estava se candidatando à eleição dos Estados Unidos, ameaçou ali, ou prometeu, dependendo de como você encare, pode ser uma ameaça ou como uma promessa, mas ele sobretaxar ali produtos chineses para justamente fazer com que muitas indústrias voltassem para os Estados Unidos e gerassem emprego, porque os índices de desemprego dos Estados Unidos estavam bem elevados. Então, dentro dessa situação de pandemia, claro, aconteceu em Wuhan, na China. Então, se a China ela parou de produzir, houve um efeito cascata em todo o mundo. Devido a essa dependência. E daí, então, que vem a necessidade de se repensar até que ponto vale a pena colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, assim, com a baixa demanda, houve uma situação em que as empresas se viam com estoque, nível de estoque reprimido, não poderia recompor esse estoque. O aumento de preços é inevitável, porque você tem uma escassez de produtos no mercado, e aí vem com a situação da população querendo se precaver de uma possível interrupção de fornecimento e comprar uma quantidade superior do que está acostumado. E aí, enquanto você tinha empresas fechadas, você tinha farmácias e supermercados com superlotação em momento que tinha que ter isolamento. E aí você pensa que, porra, mas e agora? Como é que vai acontecer?
eu tenho que fazer isolamento, mas eu tenho que ir lá comprar comida, porque se... Eu achei que tinha sido só aqui em Rio Branco, mas estou vendo que em Goiânia também teve disso, então. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Então, esse sentimento de escassez, ela chega até um ponto de sobrevivência mesmo. Imagina, você, na sua casa, com sua família, peraí, mas e se faltar, ter abastecimento? Tem algumas situações até de mercado, as pessoas começaram até a falar assim, será que vai virar uma Venezuela? O pessoal fez saques a supermercados, porque quem chega primeiro já leva. Então, houve esse tipo de questionamento. Só que o sistema da cadeia de suprimentos, ele conseguiu abastecer. O Brasil é bem abastecido em termos de alimentos, é um país muito rico em agricultura e pecuária. Então, na verdade, nós exportamos, na verdade, esse risco é maior até dos outros países importar do Brasil, porque os portos estão fechados. Então, por aqui, as empresas deixaram de, talvez, exportar e trazer para o mercado interno. Mas mesmo exportando, com o dólar batendo a quase R$ 6, algumas colheram bons frutos aí com a exportação, mesmo ainda com problema de portos aí, alguns portos fechados, algumas dificuldades em termos de translado aí. Tá? Então, assim, a tendência normal que deve acontecer é um boicote em termos de China, até por... Estava lendo os últimos dados aí, nós temos cerca de 600 mil empresas fechadas no Brasil. Nós estamos hoje com o quê? 42 mil mortos. Não se compara a uma perda de uma vida humana com o fechamento de uma empresa. Mas o impacto financeiro, o impacto nas famílias de gerar renda é muito grande, do impacto devido a esse problema de saúde. Então, com isso, a tendência natural é que as empresas busquem diversificação das plantas industriais. Então, não ficar só dependendo da China e fortalecer os mercados regionais. Então, por exemplo, o Brasil, ele até acredito que internamente ele consiga se autossustentar em diversos pontos, mas países pequenos como Equador, Peru, Bolívia, talvez não tenham essa condição territorial, não tenham condições de gerar esses insumos, então podem surgir via iminência de blocos econômicos regionais, talvez o Mercosul possa trazer aí se reativar de fato aí, para fomentar esse desenvolvimento industrial e econômico nas regiões, principalmente com países pequenos, e com isso pode acontecer também um aumento das restrições e tributos vindos do mercado internacional, principalmente vindo ali da China, porque assim, a China tem mais de 1,5 bilhão, se não me engano, ali da população. E conseguir comida para todo mundo é bem difícil. E os hábitos alimentares, eu nunca fui na China, mas eu já conversei com pessoas que já foram na China, os hábitos alimentares são bem questionáveis, até de não só quais os tipos de alimentos eles consomem, quais os animais que eles consomem, mas também as condições de preparação. Então, teve SARS, teve MERS, então, ou seja, agora Covid-19, até quando será próximo? Então, o grande questionamento é o quê? Até quando esse hábito alimentar chinês pode vir de novo, trazer uma outra pandemia, outra situação similar a essa que possa trazer o mal para toda a sociedade. Então, esse ponto de descentralizar é até bom para o Brasil, porque mercados emergentes podem ter essa oportunidade, principalmente o México ali, que está próximo dos Estados Unidos, que é a maior economia mundial. Então, muitas das indústrias podem vir para o México por uma questão logística, de aproximação e entrega de mercadorias. Brasil também é uma economia emergente. Agora, alguns casos que o pessoal comenta até a própria Índia, lá não é tão provido de tecnologia, lá é uma economia mais em agricultura, mas pecuária, mas por que não? Então, são opções aí que podem surgir em termos de investimento, e com isso, oportunidade de trabalho. Tá? Então, eu queria só dar essa contextualizada para que a gente esteja na mesma página, para ver o que eu tenho visto, eu tenho acompanhado várias economistas, tenho participado de várias lives, para buscar entender, tenho lido notícias, e esse é o momento atual da contextualização que eu tenho
enxergado aqui. Então, em termos de oportunidades, existe um novo normal. E o que seria esse novo normal? Não quer dizer que as coisas vão ficar iguais como antes. Mas vão se normalizar, mas não como antes. É interessante que não surgiram grandes novidades com o coronavírus, com a pandemia. Na verdade, acelerou-se algumas tendências que já vinham há um bom tempo, que é o uso principalmente do serviço online para fazer tudo o que você quiser na sua vida. Então, se você quiser ficar dentro da sua casa e adquirir produtos e serviços, você consegue fazer sem sair da sua casa. Você quer ir para a academia? Não precisa sair de casa, ir lá, malhar, puxar peso lá. Você pode fazer uma academia dentro da sua casa. Tem vídeos no YouTube, tem cursos explicando como você faz um exercício, tem ensinos à distância, tem cursos diversos. Você pode solicitar mercadorias para ser entregues na sua casa, tanto mercadoria para preparação quanto para consumo direto. Então, esse novo normal vai fazer com que a gente se adapte. E até é interessante falar que aquela frase de Juscelino Kubitschek, né, que avançamos 50 anos em 5 anos, né? Na verdade, o que está acontecendo, nós estamos avançando 5 anos em 5 meses. 50 anos em 5 meses. Então, certa vez não, eu fiz uma viagem, logo no comecinho do fechamento, eu tinha uma viagem que na verdade eu estava no meio da viagem a um cliente, e foi quando deram o fechamento, né, o lockdown, e aí eu estava viajando, e quando eu fui pedir ali a comida no hotel para me receber, ali para me jantar, eu percebi ali que tinha muitas empresas que estavam no iFood ali, no Rappi, há menos de uma semana. Foi um processo de adaptação das empresas que estavam offline para trabalhar online, para conter essa queda de receita e passar a ter pelo menos alguma receita do que o fechamento propriamente dito da empresa. Então, assim, nós estamos vendo uma própria revolução tecnológica, que eu digo, assim, uma aceleração do uso das tecnologias. Pessoas que até então nunca tinham comprado online passaram a comprar, mas isso gera alguma instabilidade em termos de operação logística, em termos de mercado, então é um processo de adaptação. Muito bom. E deixa eu aproveitar que você falou da China. Uma das coisas que a gente sempre passa para os alunos é a importância do plano B na logística, né? Da redundância, né? De você ter, você não pode montar um processo logístico que só dá para fazer de um jeito. Você precisa ter um plano B que, se falhar de um jeito, você tem a redundância, tem o plano B. Essa quebra das cadeias de suprimento que você citou no caso da China, lá mostrou isso, né? Deixou muitas empresas na mão e elas tiveram que se virar nos 30 para pensar na redundância, no plano B que elas não tinham. Com a sua experiência, você podia falar um pouquinho sobre a importância disso no dia a dia da logística das empresas, André? Ok. Quando você busca a diversificação, primeiro ponto, estabilidade não existe, né? Você tem que buscar a diversificação para você minimizar os riscos. Então, eu já me deparei com clientes que atendiam o mercado de food service, que são restaurantes, bares, e como os bares e os restaurantes estão fechados, vai vender para quem? Mas daí, alguns bares e restaurantes de shopping, de rua, começaram a fazer drive-thru, começaram a fazer delivery, então acaba que essa demanda ela diminuiu, mas continuou a existir. Então eu vi empresas diversificando, começando a vender para pessoa, eu estou falando atacadistas e distribuidores, alguns deles vendendo, criando um novo canal de entrega diretamente para o cliente, para o consumidor, diminuindo o ticket médio de venda. Então, se o ticket médio para qualquer pedida de R$500, começaram a vender a R$100 para pulverizar, para ter uma abrangência maior de pedidos.
abrindo, às vezes, novas rotas ou compartilhando cargas com outras empresas, porque assim, você pega até a oferta de transportadoras, muitos veículos estão parados pela baixa demanda. Então, uma empresa para fazer, que até então fazia uma entrega exclusiva, uma carga dedicada, começou a inviabilizar porque o volume de vendas diminuiu. Então, alguns transportadores começaram, que até então fazia só carga exclusiva, passaram a fazer carga compartilhada para viabilizar a utilização da frota, para não ficar parado e conseguir fazer a entrega. Isso é tão importante ressaltar essa questão de não parar, porque assim, você pega algumas regiões aí que estão desabastecidas e você criar condições, flexibilizar a forma de entregar, faz com que aquela região ela seja suprida e a população não sofra com a falta de alimentos. Então, olha só, então assim, os elementos de nível de serviço, que é você entregar no prazo, você entregar na quantidade certa, o produto certo, tornam-se cada vez mais sensíveis a essa atenção a isso, porque hoje torna-se uma questão até de sobrevivência, garantir com que esses produtos cheguem à população. Eu estava em um cliente em Manaus e o pessoal faz entrega ali nas comunidades, subindo ali o rio. Então, se deixar de abastecer aquela população, não tem outra opção. Ali eles ficam totalmente desabastecidos. E aí você vê as precariedades e as dificuldades até de sobrevivência devido a esse desabastecimento. Essa adaptação, ela vem do quê? Da capacidade de enxergar oportunidades. E essa capacidade de enxergar oportunidades vem do quê? Da percepção da leitura do ambiente e conhecimento. Não adianta você simplesmente ir na boa vontade, na fé que vai resolver. Mas você tem que saber fazer uma leitura, e essa leitura vai de entender com os elementos, vai de entender os cenários dentro de um padrão que você vem adquirido dentro da sua formação, que você vem do estudo, da profissão. Então, quando a gente vê ali uma empresa demitindo pessoas ali, talvez é um mal necessário, porque se ela não demitir, ela vai fechar. É melhor ela demitir ali os funcionários ou ela fechar de vez? Então, esse é o lado que às vezes não se percebe, olha só o lado da demissão. Mas existe outro lado que a empresa fecha, aí é 100%. Ou demite às vezes 10, 20%, ou é 100% demitido. Essa é a dura realidade, infelizmente. E daí a preocupação em fazer essa diversificação é importante justamente por questão de sobrevivência. Por exemplo, aquela loja, tem uma loja de brinquedos, acho que é ReHap, ela só tem em shopping. Ela começou a criar as lojas naquelas lojas de supermercado. Como os shoppings estavam fechados, elas começaram a abrir dentro do supermercado. Outras empresas começaram a diversificar, que até então eram empresas de bairro, e começaram a utilizar iFood, começaram a usar o Rappi, começaram a usar o Uber Eats. Então, é aquela situação, se o cliente não vem até mim, então eu vou ter que ir ao cliente. Então, essa é a realidade hoje. Hoje as empresas têm que ir atrás dos clientes, porque os clientes não estão saindo. É claro que na última semana, eu não sei bem como é que está aí no Acre, mas até então, semana passada, alguns shoppings já começaram a abrir, mas mesmo assim, sem aglomeração, sem consumo no local, algumas lojas por precaução não abriram, mas de qualquer forma, ainda não voltou ao normal. Existe um novo normal enquanto não tiver a vacina. Existem situações, como eu disse aí, da transportadora, compartimento de carga, empresas mudando de locais. Se está mudando de local, então você vai ter um nível de estoque muito mais baixo e a frequência de abastecimento vai ser muito maior. Então, enquanto você levava um caminhão fechado para atender uma loja, talvez você vai ter que levar um caminhão fechado para atender 10 lojas. O quanto isso onera para a operação, quanto isso faz com que você tenha uma equipe preparada para fazer o abastecimento. Talvez não dê para fazer tudo em um dia, vai ter que fazer em 2 dias. Essa poder de absorção dessa nova realidade, ok? Muito bom. E tem muitas empresas contratando, né? A Amazon contratou mais de 75 mil novos colaboradores para atender a demanda que surgiu com a pandemia, né? O e-commerce está bombando, né?
Isso, Anderson, nós temos um público aqui de futuros profissionais de logística. sim. Temos alunos tanto da graduação quanto da especialização em logística empresarial acompanhando aqui o nosso bate-papo. Você, como profissional com grande experiência que você tem, eu vi que você queria complementar, desculpa te cortar, mas aí você pode emendar então com a sua visão de mercado. Quer dizer, qual que é a sua percepção como quem está lá dentro, quem está na área, para o futuro da logística como profissão para os nossos alunos, por favor? Certo. O mercado, ele está direcionando para o online. Então, nós que trabalhamos com logística, que tem o físico ali, a mercadoria física, tem que transportar, tem que armazenar, empresas que estão focadas no e-commerce, elas têm essa possibilidade de crescimento ou de manutenção, sobrevivência, porque é o que há hoje. E o detalhe que é o quê? O pessoal fala sobre muito omnichannel, que é a presença da empresa tanto no ambiente online e offline. Então você pode ir na empresa, na loja física, experimentar o produto, olhar, visualizar, vamos dizer, apalpar o produto e fazer a compra no site dentro da loja. Então a diferença entre físico e online, ele acaba que não vai ter grande diferença. Você pode utilizar a loja como um mostruário, ou você pode ir na loja comprar. Mas aí você fica, a dúvida vou comprar na loja, eu tenho um produto de imediato, mas talvez a loja seja mais cara, porque o custo da loja é mais caro, que lá tem vendedor, tem aluguel da loja, tem água, luz, enfim. Já no online, o custo de compra talvez seja menor, mas tem o frete. Então tem que só que avaliar. Então, buscar oportunidades de empresas que têm esse foco online é o caminho que eu penso que deve seguir aí. Daí, um foco também sobre análise de dados. Só para você ter uma ideia, há alguns dias eu visitei um cliente, ele já vendia um e-commerce, tem um site lá que faz a venda, mas com esse momento de pandemia, as vendas deles aumentaram em 3 vezes. Triplicou as vendas do e-commerce. E eu cheguei lá, realmente estava bem lotado a expedição deles, porque muitos pedidos parados. Então, ele estava adaptado para uma realidade e aos trancos e barrancos foi se adaptando ali para o e-commerce. A gente foi lá justamente para conhecer a operação dele e para destravar, trazer ideias de como destravar a operação e criar meios de controle. A gente foi lá, fez uma visita, acho que 2 ou 3 horas, com o maior rigor possível em termos de segurança, para não ser contaminado. A gente usou máscara, usou álcool, a gente teve distanciamento, acompanhou a operação. E aí o trabalho foi desenvolvido numa sala fechada, a gente saiu de lá e a gente foi fazer remoto, fizemos fluxos, fizemos meios de fazer gestão para ele encontrar os gargalos, mudar o processo para justamente ele conseguir fazer a expedição daqueles pedidos que estavam sendo vendidos. É uma forma da gente se adaptar, a gente como consultoria, se adaptar a essa realidade. A gente foi lá ver, visualizar, porque às vezes é até difícil você falar sobre logística e não visualizar a operação ali. Mas o desenvolvimento do trabalho, ele aconteceu de forma remota. Então, o que envolveu esse caso aí? Que envolveu e-commerce, envolveu análise de dados. Nós trabalhamos definição de processo logístico, fizemos fluxos, usamos a ferramenta Bizarge, ferramenta muito boa, e aí nós discutimos, vimos os pontos ali a serem abordados, os pontos críticos, desenvolvemos a estrutura de trabalho, e aí atendemos e destravamos o processo dele com essa análise. Então, assim, se você for se desenvolver, procure empresas que estejam com foco online, com entregas, com atendimento online, foque em análise de dados. Aí você tem ferramentas diversas, você tem BIs que você pode acessar, tem aí várias ferramentas de BI no mercado, o próprio Excel, o Axis, que seja, você exportando esses dados, você saber trabalhar com a tabela dinâmica, você já vai estar à frente de muita gente.
Porque se você não tem informação, você não tem condições de tomar decisão. Sem informação, não há gestão. E se você não há gestão, as coisas ocorrem de uma maneira que você não consegue controlar. Se você não consegue controlar, você não tem resultado. Não tem resultado, vem o prejuízo, e do prejuízo vem o desemprego. Se não tem o desemprego, fecha a empresa. Então, uma coisa vem puxando o outro. Então, foque em empresas que têm o foco online, foque em análise de dados. Um outro ponto que eu falo existe aquele debate, a tecnologia vai substituir as pessoas? Eu digo que não, vai mudar a forma como as pessoas vão trabalhar. Lá atrás você tinha o carroceiro, você tinha o cara que dava manutenção na carroça. Hoje você tem o carro, então você tem o carro que dá manutenção no carro. Então aquele cara que dá manutenção em carroça, se ele não aprendeu a dar manutenção em carro, ele ficou desempregado. Da mesma forma, como as coisas estão acontecendo, você como profissional de logística, nós falamos ali que as oportunidades devem surgir com a diversificação do mundo aí, talvez o Brasil pode ser uma oportunidade de negócio aí, de trazer empregos. Se você não se adaptar a essa nova realidade, você não vai ter emprego, vai ter emprego, você não vai ter renda, não vai ser conquistar seus sonhos, quanto mais ainda pagar suas dívidas, enfim. Então, é a processo de adaptação, é fazer essa leitura, e eu vejo como as pessoas como sendo o centro desse momento, porque se você conseguir trabalhar a liderança, conseguir liderar pessoas, você também vai sair na frente dos demais. Ou você prefere ser liderado, ou você lidere. Eu, particularmente, prefiro liderar. Você conduzir, orientar, trabalhar com pessoas para que elas gerem resultados, junto com a análise de dados e junto com a tecnologia, principalmente online. Muito bom. A gente vai abrir para interação. Então, quem tiver pergunta para o Anderson, só coloca no chatzinho ali, tem uma pergunta que a gente vai colocar na ordem de inscrições ali. Anderson, eu quero fazer a primeira... bom, já estou fazendo pergunta, mas enfim, só para puxar as coisas aqui para o pessoal, uma dúvida, porque esses eventos são importantes exatamente para trazer o olhar de quem trabalha na prática, juntando com a teoria que a gente ensina em sala de aula. E uma das coisas que eu sempre converso com os alunos, que eu falo para os alunos é o seguinte, olha, um dos problemas talvez maiores da logística é exatamente você convencer as pessoas que trabalham na empresa de que aquelas mudanças são necessárias, porque inevitavelmente o profissional de logística vai levar mudanças, vai implementar mudanças na dinâmica, no dia a dia das operações. Você que trabalha há 15 anos, qual que é a estratégia que você usa para convencer as pessoas de que a mudança é importante para que elas te ajudem no processo de mudança? Esse ponto é importante porque se você não ou você convence ou você é convencido. Essa deve ser a lei. Então, se você defende os seus argumentos e a outra pessoa defende os argumentos dela, um está errado, o outro está certo, não é assim. É só uma questão de ponto de vista. Ou melhor leitura ou adaptação a essa realidade. Um exemplo disso, sempre houve aquele debate, logística e comercial. A logística só quer saber vender, a comercial só quer saber de vender, e a logística está preocupada em entregar, mas a comercial não ajuda a logística e tal. Então, nesse momento, é um momento justamente que gera esse tipo de debate e a reflexão. Porque, assim, se você quer aplicar alguma ideologia, você tem que trazer argumentos consistentes. Então, vamos lá, um debate que sempre aconteceu. O comercial só quer vender fracionadinho. É difícil demais, eu vou lá no final do corredor buscar um fracionadinho, por que eles não vendem uma caixa grande? Aí a logística está na razão, porque é um desperdício de tempo você ir lá buscar uma quantidade pequena. O comercial não, mas se eu não tivesse vendido isso, eu não ia vender nada. Olha só, um tá colocando ineficiência, perda de tempo, o outro uma questão de venda, receita. Quem que está certo? Os dois estão certos. Agora, tem que existir um bom senso. Da mesma forma, você tem que encarar até que ponto você pode se doar, se adaptar, e em comum tem que estabelecer o quê? Não é o que é possível, mas sim o que é inviável. Porque quando você vai argumentar, mas aqui na empresa as coisas não funcionam porque os donos não entendem de logística.
Sim, eles não entendem por Cristo que te contratou, porque eles estão preocupados com o negócio. A visão do empresário é o quê? Eu tenho que vender, eu tenho que pagar tributo e tem que sobrar dinheiro para pagar o funcionário da empresa. Ah, mas vou ter lucro. Sim, a empresa tem lucro, porque se no momento desse, as empresas que tiverem pouco caixa, pouco dinheiro no banco, estão quebrando. Então, por isso que a empresa tem que ter caixa, porque em situações como essa, se ela não tiver caixa, ela não consegue pagar e ela quebra. Teve uma situação aqui em Goiânia aqui, que tem bar e só de aluguel paga R$ 30.000 de aluguel por mês. Mas põe funcionário, então, uma despesa fixa aí, vamos colocar todos os funcionários, mais prolabore, mas enfim, tudo ali, vamos colocar, vamos chutar aí R$ 100.000 de despesa fixa. Quem que consegue manter por 3 meses fechado um custo fixo de R$ 100.000? Então vai pagar R$ 300.000 para ficar fechado? É claro que o empresário vai demitir e vai fechar a empresa. Talvez essa é a grana que ele tem para passar esse momento de dificuldade. Então, eu volto a dizer assim, quando você vai entrar na empresa, na verdade, as pessoas não vão entender bem de logística, porque é por isso que te contrataram. Daí vai você de mostrar, por argumentação consistente, e argumentação consistente não é só você ir lá e falar, mas levantar informação. Se a gente chegar à conclusão assim, ó, você tem 5 caminhões aqui na sua frota, você está precisando de dinheiro, por que você não vende esses caminhões e contrata prestador de serviço terceiro? Mas por que vai ficar mais barato? Vamos lá, você vai pegar esses 5 caminhões, você vai gerar caixa, a empresa vai ter esse dinheiro na conta bancária, e se você pegar o custo mensal dos veículos, seguro, manutenção, motorista, ajudante, quanto que isso aqui te vale por mês? E quantas entregas você está fazendo por mês? Qual que é o custo? Então você tem assim, qual que é o total de entregas e qual que é o total que você paga. Se a transportadora tem um valor menor do que esse custo que você está tendo, compensa muito mais você vender esses caminhões e contratar uma transportadora. Então, essas contas, se você conseguir provar numericamente que isso vale a pena, ou que aí o empresário vai ter um retorno. Se você fazer isso aqui, daqui a 6 meses, você já empatou. No 7º mês seguinte, você já está tendo lucro. Você consegue convencer. Agora, se você chegar lá, eu acho que a coisa vai ser por aqui. Fica mais difícil se argumentar e convencer do que você acha e acredita. Então, por isso que eu volto a falar aquela questão do que o profissional tem que se preparar com a análise de dados. Você tem que analisar os dados, saber estratificar essas informações. Primeiro, extrair, estratificar, trabalhar elas para que você possa analisar o cenário e possa apresentar para quem quer que seja, no caso do diretor, o seu chefe, o seu líder, a situação que é numericamente. É a melhor forma de você argumentar. O números não tem mentira, é o número, ponto. Então, é esse fim de papo. Você consegue argumentar. Agora, tem empresas que, mesmo numericamente falando assim, já aconteceu comigo, eu já cheguei assim, cara, tá aqui, vai dar prejuízo, tá aqui. Não, a minha percepção é que não vai dar, não. Cara, não estou falando de percepção, estou falando de exatidão. É isso. Mas, não sei, talvez a pessoa ali não, uma pessoa que tenha algum tipo de dificuldade em leitura de números, talvez possa ter esse tipo de percepção. Mas, a grande maioria das vezes, quando você apresenta números, você consegue convencer de uma forma mais rápida e bem segura do que você está defendendo. Muito bom, Anderson. Vamos abrir então para a interação, perguntas para o Anderson. Vamos aproveitar a presença do Anderson aqui. Se algum voluntário. Enquanto o pessoal formula as perguntas, eu gostaria, tem um ponto que eu acho bastante interessante de ressaltar aqui sobre o e-commerce. São informações, pessoal, justamente dentro daquela situação que eu falei de buscar mercado online, buscar análise de dados, trabalhar com liderança. Então, se você for buscar um mercado de e-commerce, quando alguém vai comprar no e-commerce, geralmente são pedidos pequenos. Compra ali um item, 2 itens, muito fracionado são muito mais fracionados os pedidos. E quando a pessoa vai comprar, ela tem a plena certeza de como é o produto que ela quer. Ele sabe a especificação exata
de como tem que ser o produto. Porque provavelmente ela já experimentou, viu com alguém, então ela compra sem ter a precisão de tocar, de experimentar. Então, principalmente itens de tecnologia, é muito mais fácil você trabalhar com especificação. Mas, de qualquer forma, uma empresa de vestuário, como Netshoes e outras empresas do ramo aí, vendem artigos de vestuário, mas eles trabalham com logística reversa de troca de mercadorias. Mas aí tem aquela situação, o SLA, o tempo de atendimento aí pode ser maior, porque às vezes você recebe mercadoria, você não gosta dela ali, vai devolver, depois tem um reembolso ou uma troca de mercadoria. Mas é uma forma de se adaptar a essa realidade. No e-commerce é possível você trabalhar com promoções por segmentos de clientes, por faixa etária, por gênero, por região, por cidade, e você consegue mensurar isso de forma mais assertiva, que é os números para você analisar. Diferente do mercado presencial, você não tem ninguém medindo ali quantas pessoas entraram ali na loja, se eram mais homens ou mais mulheres, se eram mais jovens, mais idosos, enfim, você não tem como avaliar isso fisicamente. E com isso, quando você fala com o e-commerce, veio a primeira onda, que é essa de as pessoas estão reprimidas para poder comprar, muitos querem comprar por necessidade ou pelo desejo mesmo da compra, tem muitas pessoas que têm desejo em comprar, então o e-commerce vem para saciar esse desejo dessas pessoas. Mas como que é o processo logístico atrás? Então tem uma segunda onda por trás, que muitas empresas estão buscando aí uma plataforma de e-commerce, mas a venda em si, o processo de atendimento por e-commerce não é só ter um site que venda os produtos, mas tem toda uma estrutura por trás. Por exemplo, você vai comprar numa loja, vai comprar um sapato numa loja. Você chega lá, escolhe o sapato, experimenta e vai embora para casa. Se você tiver alguma reclamação, você liga para a pessoa, vai lá na própria loja e reclama. Quando você compra de um site, você vai aonde? Não tem para onde você ir. Aí o que você faz? Você vai no Instagram da loja, você vai no Facebook da loja, você vai no YouTube, você vai no e-mail, você vai no site, liga. Ou seja, a forma como o cliente reclama e como a empresa dá atenção a esse cliente muda completamente. Tem até um reclame aqui que eu não comentei, né? Então a forma como você trata o e-commerce é bem diferente do atendimento físico. E a logística por trás, ela agora está tendo uma segunda onda que é o quê? Agora o pessoal olhou só para a venda. Vamos vender, vamos vender, vamos vender. Mas e agora, como é que nós vamos atender esses pedidos? Aí que vem a necessidade de se adequar a logística a essa nova realidade. Muito bom. O José Elisário tem uma pergunta. Faz a pergunta aí, Elisário. Só habilita o microfone. Boa noite a todos os presentes aí. Gostaria de saber alguma coisa sobre o uso da energia solar, placa de energia solar, qual o direcionamento que se daria para quem tem uma microempresa que paga até R$ 2.000 e às vezes até mais na conta de energia. Haja visto que é muito caro, né? Muito caro a conta de energia aqui no Acre. Gostaria que falasse alguma coisa sobre isso aí. Obrigado. Ok. Perdão, qual que é o seu nome? José Elisiário. Ô, José. Prazer, tá? José, todo e qualquer tipo de investimento, nesse momento, ele tem que ser bem analisado, porque foi o que eu comentei há pouco, é a capacidade de caixa da empresa. Primeiro ponto, para fazer qualquer investimento, você tem que saber qual que é o retorno sobre o investimento. Então, de quanto tempo é esse retorno? Então, esse é o primeiro ponto. É de 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos. Uma vez eu fiz um trabalho com um cliente, ele substituía os holofotes as lâmpadas dentro do CD para colocar tudo em LED. Me falou que teria que investir algo em torno de R$ 70.000 e um retorno de investimento de 5 anos. Anderson, vai dar economia. E a tempo de vida de uma lâmpada LED, com certeza, vai dar 5 não, 3 anos, perdão. Vai dar retorno. Só que agora eu não tenho essa grana, eu não tenho 70 mil para gastar hoje. E nesse momento de pandemia, o que se tem que avaliar em termos de investimento? As suas vendas caíram ou subiram?
Se as vendas caíram, qual que é não vou falar a certeza, mas qual que é a expectativa que as vendas voltem a crescer? Se você não tem essa certeza e se você não tem essa expectativa, você dispor de um capital agora pode fazer com que a sua empresa sofra com fluxo de caixa e possa quebrar, não honrar os compromissos com os seus fornecedores. Então, assim, se você tem caixa, tem a oportunidade até de você comprar outra empresa. Porque muitas empresas aí, muitos empreendedores, muitos empresários aí estão à face de fechar, mas a vender a participação da empresa pode ser uma sobrevida para a empresa dele. Então, assim, da mesma forma, para adquirir outras empresas ou para investir em placa solar, você tem que entender o quê? Qual que é o retorno sobre o investimento e essa sua capacidade de capital para investir e não afetar na sobrevivência da sua empresa. Então, justamente para esse momento. Ok? Muito bom. O Daniel tem a próxima pergunta. Daniel, vai lá, faça a pergunta. Boa noite, Anderson, Boa professor noite. César. Uma vez mais estamos aqui nessas webconferências, né, junto com o IFAC, é sempre um prazer. Eu que sou egresso aí da pós-graduação em PCT. Minha pergunta é o seguinte: no atual cenário, né, desta pandemia, qual o impacto econômico sobre o setor de logística e transporte de cargas e possíveis adaptações ou novos formatos nas relações comerciais? Bem, o mercado ele é bastante amplo e tem que ser feita uma análise um pouco mais dentro de cada segmento de mercado aí. Então, se você for olhar para o lado de alimentício, farma, medicamentos, então tem a sua regularidade, tem até os picos de venda, mas existem outros mercados aí que a pandemia aí fez com que teve uma queda substancial aí nas demandas. Um exemplo aí, por exemplo, as empresas aéreas, elas começaram a utilizar os aviões de transporte de passageiros para transportar cargas. Da mesma forma, até a notícia, acho que foi até essa semana, que a Azul e a Latam estão compartilhando passageiros. Da mesma forma, eu acho que é interessante acontecer para o mercado rodoviário de cargas. Ainda mais para algumas regiões mais longínquas. Então, há a possibilidade de empresas que até então seriam concorrentes, mas por uma questão de sobrevivência, elas podem fazer parcerias para compartilhamento de cargas. Você pega uma transportadora, que ela faz o cross ali, de recepcionar todos os volumes dos clientes, ela possa receber volumes de outra transportadora e fazer um combinado entre elas ali de viabilidade de carga. Como eu disse anteriormente também, algumas empresas que faziam carga dedicada e hoje não tem demanda para fazer carga dedicada, elas possam estar consolidando cargas de vários clientes para ter essa viabilidade de carga. Um outro ponto, as entregas na malha urbana, elas estão acontecendo agora com veículos menores. Tem tanto alimentos quanto remédios, ou seja, e a própria venda do e-commerce pode ser desenvolvida. Tem até, eu participei de uma live falando de uma empresa que desenvolveu uma motocicleta que faça a entrega de pequenos volumes dentro da malha urbana. Então, é uma forma de se readequar para esse novo mercado. Talvez tenha que vender parte da frota para consolidar em veículos menores, talvez seja uma opção. Talvez seja interessante se tornar parceiro de um concorrente para atender a determinada região, talvez seja uma opção. Talvez seja interessante também consolidar cargas de clientes diferentes no mesmo veículo, também são opções. E, claro, e também reduzir as rotas, né? Então, você pode consolidar várias rotas. Então, quando a empresa talvez tenha ali, vamos supor que 30 rotas. Só que hoje, se for fazer uma rota por vez,
ela não tem uma viabilidade de carga. Então você vai consolidar as rotas, ao invés de fazer 30, você faça 12. Então você juntou várias rotas, você vai ter um deslocamento maior, mas o caminhão vai sair cheio. Então essa pode ser uma revisão da rota, da rede de entregas aí, pode ser uma opção também para fugir dessa queda na demanda. Muito legal. Zé Araújo, sua pergunta. Oi, tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Pode falar, estamos ouvindo. Minha pergunta é o seguinte, a gente está falando das grandes empresas, não é verdade? As grandes empresas já se adaptaram à nova era que se aproximou de nós, né? Agora eu quero perguntar do senhor para os pequenos. Qual a sua ideia para os pequenos para não fechar as portas? Que a gente está falando aqui das grandes empresas, mas por exemplo, aqui no Acre, o Sebrae está incentivando a compra do pequeno, né? Para eles não fecharem as portas. Eu gostaria de saber do senhor qual a possibilidade dos pequenos também entrar na área do e-commerce. Ok. Nós temos aí, José, não é? Isso. José, na verdade, isso aí já é uma realidade do Brasil inteiro. Existe uma sensibilização da população aí em adquirir do pequeno, fortalecendo o pequeno negócio, até pelo próprio deslocamento mesmo. Você está na sua casa, você não quer ir num grande hipermercado, primeiro, porque é longe, segundo, porque lá pode ter uma aglomeração maior de pessoas, filas, enfim, você tem um volume maior de pessoas, então você trata mais o cômodo de ir mais próximo da sua casa e a simpatia da pessoa te chamar pelo nome ali. Então, isso é algo que tem acontecido naturalmente aí nesse momento de pandemia. A questão é que o pequeno negócio geralmente é constituído por empresas de pequeno negócio, que são empresas familiares. O pai, a mãe, o filho. Então, são empresas que têm uma certa ineficiência em termos de gestão do negócio. Gestão, às vezes, financeira, gestão de estoque. E isso pode ser um problema, primeiro, de ruptura. Então, ele tem um problema de abastecimento, porque não controla bem ali o estoque e pode ter desabastecido. Também, ele tem que trabalhar o preço. Não adianta também ele ser uma loja próxima ali da região ali, onde a pessoa mora ali, mas se ele não trabalhar bem o preço dele, acaba que essa simpatia ela cai por terra, porque não vai pagar o dobro do preço só porque está ali perto. Porque, nesse momento, as pessoas estão buscando mais o que é essencial. O supérfluo, o desejável, estão deixando para o segundo plano, estão buscando mais o que é essencial. Eu gosto de falar que a logística ela tem 4 pilares e você tem que observar esses 4 pilares, independente se a empresa é de grande ou pequeno porte. E esses pilares são a base para você desenvolver o seu trabalho de controle e de gestão da operação logística. Claro que é diferente você trabalhar em uma organização que fatura bilhões por ano, de uma empresa que fatura bem menos que isso. Então, quais são esses 4 pilares? O primeiro é a definição de processo, o segundo é infraestrutura, o terceiro é tecnologias, aí eu falo de hardware e software, e o quarto, não menor que os outros, mas pessoas. Por que eu coloquei nessa sequência? Porque primeiro você tem que definir processo. É como as pessoas vão trabalhar. Baseado em você saber como as pessoas vão trabalhar, você vai definir a estrutura física, como as pessoas vão movimentar, operar. Será que a doca de expedição tem que ficar do lado ou tem que ficar do outro lado do CD? Qual que é a melhor forma? De acordo com o processo definido pela empresa. Baseado nisso, você vai contratar equipamentos, empilhadeiras, vai contratar ali softwares ERP da LMS, TMS, e as pessoas têm que saber movimentar no espaço, têm que seguir o processo usando o sistema que você escolheu. Mas a empresa que aqui do bairro aqui não tem capacidade de contratação da LMS. Mas com certeza ela tem um sistema ali de caixa, que você parametriza esse sistema do caixa para funcionar de uma determinada forma que você tem que treinar essas pessoas. Como você vai arrumar a gôndola do supermercado? Como é que você vai colocar a gôndola de forma mais atrativa, colocando produtos similares? Às vezes produtos similares não tem que ser esses produtos similares de famílias de produtos, mas produtos que
os clientes têm o costume de comprar, por exemplo, vou colocar o limão perto da carne. Mas peraí, limão é fruta, vou colocar perto do açougue? É porque às vezes tem um churrasco, acaba que um produto está vinculado ao outro. O pessoal chama de cross, que é colocar produtos que às vezes até então não tem muito nada a ver, mas com que você possa colocar próximo do outro, que gera o ato de consumo da pessoa adquirir um produto usando a isca de outro. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que existem formas de você desenvolver essa melhoria, esse controle, essa gestão? Sim. Forma mais empírica? Sim. Basta o quê? É conhecimento, é estudo. É usar oportunidades como essas aqui, de buscar conhecimento numa live, ou num curso online, enfim, ou da forma como você buscar, que seja um próprio livro, você buscar o conhecimento. Eu costumo falar assim, conhecimento é poder. Se você consegue absorver conteúdo e principalmente aplicar, você vai conseguir ter êxito, porque de nada adianta você ir para a escola, ver uma aula, ler um livro, se você internaliza, mas você depois não consegue colocar em prática. Até esse é um dos motivos de chamar prática e logística, porque você tem que pegar aquele conhecimento e colocar em prática para você ter resultado. Muito bom. E tem mais uma participação, Snake. Faz a sua pergunta, Snake. Tem que habilitar o microfone. Só habilita o microfone na tela principal aí e faz a pergunta. Acho que ele deve ter saído, será? Acho que sim, acho que ele saiu. Então fica para a próxima, então. Anderson, quero agradecer a sua disponibilidade, agradecer a sua... Você, enfim, atende diversas empresas no Brasil todo, participando de várias lives. Ontem eu assisti uma live sua e gentilmente você se disponibilizou a estar aqui com a gente, disponibilizar esse tempo precioso. Aí em Goiânia já são 10 horas da noite, 22 horas. Então, quero agradecer em nome do Instituto Federal do Acre, agradecer a sua disponibilidade, a sua atenção e a inestimável contribuição que você deu para os nossos alunos. Acho que foi uma noite de grande aprendizado e é fantástico isso, poder ter essa junção da teoria com a prática, ela é fundamental. E aí, abro para você fazer as considerações finais, então. Eu queria agradecer muito essa oportunidade da gente estar aqui conversando, falando sobre logística. Eu gosto muito desse momento. E, com uma forma de agradecer, César, a esse momento, eu gostaria que, não sei como você pode fazer, talvez fazer um sorteio, eu disponibilizo uma camiseta da Prática Logística, uma camiseta igual essa daqui, que eu gostaria de dar como brinde para vocês aí. Aí você possa fazer um sorteio e aí me passo o nome da pessoa que a gente vai enviar esse presente aí para quem está nos assistindo aqui, tá? E assim, só tenho a agradecer, estou à disposição no que vocês precisarem aí. Nós temos o canal do YouTube, onde vocês podem assistir diversos vídeos. Hoje nós temos quase 20 horas, são 90, um pouco mais de 90 vídeos, temos ali quase 20 horas ali de conteúdo ali que você pode assistir, conteúdo prático, aquele conteúdo que a gente vivencia no dia a dia, dentro dos clientes que a gente trabalha e desenvolve a consultoria. E estou à disposição do que vocês precisarem. Então, nosso muito obrigado mais uma vez. Vamos fazer o seguinte, Anderson, não sei se você acha legal, vamos até para interagir, eu ia propor o seguinte, que a gente colocasse aí que quem participou, os que estão participando aqui, que vão disputar aí a camiseta, que colocasse, eu não sei se o site Prática Logística tem um canal de interação, mas seja no YouTube ou
no Instagram, fazer uma interação e de repente você escolher o melhor comentário, a melhor, enfim, o que te chamar mais atenção, você dar a camiseta para essa pessoa. Não sei se é uma boa ideia, de repente. Pode ser, fica a seu critério. A gente tem um Instagram da Prática Logística, um Prática Logística Oficial. Posso fazer a foto dessa live aqui, marca a Prática Logística Oficial, e aí vamos avaliar lá quem que foi mais criativo nesse story aí do Instagram. Pronto, feito. Está feito o desafio aí para os nossos alunos. Então, Anderson, mais uma vez, o nosso muito obrigado, a gente agradece a disponibilidade, agradece essa aula, muitos comentários aqui dizendo que foi riquíssimo, que gostaram, e eu adorei, foi uma noite realmente muito rica em conhecimento. Mais uma vez, o nosso muito obrigado pela atenção e pela disponibilidade com os alunos do Instituto Federal do Acre. Nosso muito obrigado. Eu agradeço. Um abraço, pessoal. Até mais.